Muito boa noite, sejam todos bem-vindos à segunda temporada do programa Mais Mulher, que tem a finalidade de conhecer mulheres incríveis e contar as suas histórias. Estaremos conversando com mulheres fortes, batalhadoras e inspiradoras que se destacam em suas trajetórias pessoais e profissionais e em seus diferentes pontos de vista entre as gerações. O programa Mais Mulher vai ao ar todas as quartas-feiras às 21 horas, graças ao apoio dos nossos patrocinadores: Regla, Una Idiomas, Vivere Oncologia, Ibiza Designer Imóveis Planejados, Macrosul Móveis e doutora Ana Cláudia Leal, Medicina e Estética. Nós vamos hoje conhecer duas gerações de mulheres que lidam com suas semelhanças e diferenças, que são símbolo de força, coragem, perseverança, ternura, delicadeza e afeto, e que merecem todo o nosso respeito e consideração. Hoje, então, vou receber nos estúdios da Conecta Mais TV as minhas convidadas especiais, a Sônia Agostini Schneider, a Camila Agostini Schneider, e vamos conversar também com a Natália Agostini Schneider. Então, muito boa noite, meninas, sejam muito bem-vindas ao programa Mais Mulher. É um prazer receber vocês aqui nesta noite. Boa noite, Veri, muito obrigada pelo convite. Boa noite, Sônia. Boa noite, Veri, muito obrigada pelo convite. Então vai ser uma honra poder conhecer um pouquinho mais das mulheres da família Agostini. Então, no início agora do programa, meninas, eu gostaria que vocês se auto-apresentassem para que as pessoas que estão nos assistindo possam conhecer um pouquinho mais sobre vocês. Posso começar por você, Camila? Boa noite, pessoal. Meu nome é Camila Agostini Schneider, eu sou filha da Sônia. Eu hoje tenho uma empresa, a hamburgueria Texas Burger, e eu também sou professora de inglês. Muito bem. Sônia? Boa noite, pessoal. Então, eu sou Sônia Agostini Schneider. Eu, durante toda a minha trajetória, eu trabalhei na empresa Vipal Borrachas como auxiliar de laboratório, técnico em laboratório. Hoje eu sou aposentada, porém eu trabalho com a Camila na Texas Burger. Continua ali o trabalho em família, né? E Sim. A gente conhece bastante o Texas Burger e a gente sabe de todo o esforço que vocês têm feito para manter ele sempre com alta qualidade, né? Que toda a população, toda a região merece, e com todo o sucesso que vocês também merecem. E isso é muito bonito de ver mãe e filha trabalhando no mesmo empreendimento. Então isso é motivo assim que orgulha todas as mulheres por vocês se destacarem dentro dessa parte da gastronomia. E Camila, falando em gastronomia, como foi essa sua escolha para gastronomia? Teve alguma inspiração? Alguém de casa te inspirou? Por que você resolveu fazer gastronomia? Então, Veri, essa história é bem interessante, na verdade, porque na época em que eu estava cursando um pré-vestibular, a minha ideia era fazer direito. Eu queria ser advogada, eu já tinha toda assim, a trajetória na minha cabeça, já tinha imaginado o período que eu seria advogada, eu queria ser promotora, juiz, toda aquela coisa. Mas durante o cursinho, eu gostava de assistir um programa que tinha na época, que era a Batalha de Cupcakes. E eu achava o máximo aquilo. E na época, em Nova Prata, não tinha cupcakes ainda. Então, um dia eu pensei, eu vou tentar fazer em casa, né? E aí eu fiz, um tempo depois eu tive a oportunidade de viajar para os Estados Unidos, e lá é o berço do cupcake, então eu consegui comprar decorações, forminhas, várias coisas, e eu trouxe e comecei a fazer em casa. E aí eu levei para o cursinho e eu vendia, então, no cursinho. Eu também estava no ensino médio nessa época, então eu também vendia na escola para os meus colegas, mas eu vendia, assim, mais por diversão do que visando lucro, né? Era porque eu realmente gostava de fazer. E aí um dia um professor nesse meu cursinho me disse: Camila, tu nunca pensou em fazer gastronomia? É um curso que tá crescendo, que é algo muito legal. E aí eu resolvi, então, começar a pesquisar, como uma segunda opção, caso eu não conseguisse direito. Só que eu me encantei, assim, cada vez que eu pesquisava eu gostava mais e mais, e aí eu comecei a cada vez cozinhar mais em casa, e aí eu pensei, eu acho que eu vou tentar fazer vestibular também para gastronomia. Na época eu passei na Unicinos em terceiro lugar e passei na UX em segundo lugar. Então foi para mim algo assim muito significativo. Eu na época não passei na URGS, que na época eu fiz então para direito, não tinha gastronomia, e resolvi cursar esse curso então.
E foi algo que cada vez me abriu mais oportunidades e que eu percebi que eu fiz a escolha certa, porque na nossa família a gente tem diversas mulheres que têm um dom de cozinhar, tanto na minha família Agostini quanto na Schneider. Então, cada vez mais eu digo, eu acho que eu tinha que fazer esse curso mesmo. Então, eu ia fazer essa pergunta se tinha mais mulheres, Sônia, na família com esse dom para culinária. Então tem. Sim, a mãe gostava muito de cozinhar. Ela cozinhava bem. Inclusive, ela gostava de fazer capeletes. E a Camila, quando ela era criança, ela ia lá ajudar. Nossa, ela mais comia do que ajudava, né? Eu adorava. Mas ela adorava fazer isso. E a mãe gostava de ter ela do lado, sabe? Sim. Que é um trabalho bem artesanal, né? E os avós adoram, né? Passar isso para os netos. Isso, vai passando de geração para geração. E o Texas, como surgiu, então, no meio disso tudo, Camila? Então, eu sempre fui, assim, muito... Quando eu faço algo, eu gosto de já me imaginar como é que vai ser daqui 5, 10, 15, 20 anos, para eu ter uma perspectiva e também... futurista. E ter as minhas metas, né? Então, quando eu entrei na faculdade de gastronomia, a minha ideia era o quê? Eu pensei, eu vou... quando me formar, eu vou trabalhar com o máximo de pessoas que eu puder. Eu quero trabalhar em diversos tipos de restaurante, diversas áreas. Porém, no segundo ano da faculdade, eu iniciei em 2014 e 2015. Então, no primeiro semestre, a gente teve uma aula que era a Cozinha das Américas. E, na época, o meu professor, o Gilvan Bertinati, ele fez uma aula para nós sobre os Estados Unidos. E ele disse, hoje nós vamos fazer hambúrguer. E o início da aula, eu fiquei um pouco desapontada, porque o hambúrguer que eu conhecia era das grandes redes de fast food. E eu pensei, é tão sem graça, né, de fazer isso. E aí, então, a gente fez a receita artesanal. Quando a gente foi provar, que todo fim de aula nós comíamos o que a gente preparava, eu fiquei abobada, assim, disse, meu Deus, como é bom, é muito diferente do que aquele que a gente tá acostumado a comer. E eu resolvi fazer um dia em casa. Então, eu fiz inicialmente pra mãe e pra Natália. Elas adoraram, aí combinamos de fazer com o restante da família, as irmãs da mãe. Todo mundo gostou e aí começou aquela coisa, vocês deveriam fazer mais vezes, vamos combinar mais jantares, almoços. E aí fui fazendo para amigos e familiares e aí surgiu ali. E aí um dia eu e a mãe conversando, a mãe gostaria de aprender também, então nós fomos para Caxias, fizemos um curso com um chefe que recém tinha vindo dos Estados Unidos também. Aprendemos diversas técnicas ali com ele. E resolvemos começar fazendo a nossa cozinha, né, mãe? Era uma coisa, assim, bem artesanal mesmo, inicialmente. Foi algo, assim, muito desafiador, digamos. Porque nós iniciamos na nossa cozinha. E aí a gente usava a churrasqueira, né? Que aí eliminava toda a fumaça. E no fogão fritava as batatas. Olha só. Quando a gente conseguia vender 10 hambúrguer na noite, era um sucesso. Comemorava, né? Porque eu acho que deve ser bem isso, né? Sim. Um sonho, tu começa ali pequenininho, aí já vê que já vende e a coisa vai crescendo. Que legal isso. E Sônia, você trabalhou na Vipal antes, né? E aí você teve 2 filhas, né? 2 mulheres, a Camila e a Natália. E ficou viúva muito cedo, né? Com as 2 meninas. Como é que foi, assim, a tua vida? Qual foi o maior desafio quando ficou viúva, com 2 meninas para criar? Foi assim. A princípio eu parei e pensei, né? O que a gente vai fazer agora? Elas tinham que idade? A Natália tinha 9 e a Camila 4. Ia completar 4 anos. Ia fazer 5, na verdade. 5 anos, foi 99. É verdade. Tu tinha 4 para 5, então. E aí eu já trabalhava, ainda bem, né? Isso foi algo que me consolou, digamos. Porque aí eu tinha um salário para poder continuar sustentando elas. E aí o que eu pensei assim, bom, agora vamos conversar. E aí eu expliquei toda a situação, como elas eram bem novas, né? Expliquei o que aconteceu, porque as crianças, eu acho que elas entendem de uma forma diferente. A morte, né? Quando tu perde. A Camila era muito jovem, ela não conseguia ainda entender o que era isso, mas a Natália entendia muito bem. E ela se dava muito bem com o pai dela. Ela sentiu muito a perda. E aí eu disse, bom, agora somos nós 3. A família somos nós 3. Nós temos que uma confiar na outra, jamais mentir. Eu sempre disse para elas, seja o que for, onde vocês forem, onde tiverem que mudar de lugar, nunca mintam.
falem sempre a verdade. Tem que cortar. Não, fica lindo, é emocionante também, né? A gente sabe que é uma parte da vida bastante difícil, né, Sônia? Mas isso mostra a força que você teve como mulher. Ali você foi mãe, foi pai e conseguiu vencer, porque hoje em dia tem 2 filhas maravilhosas se destacando. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a Natália também, se destacando, né? Pessoas do bem, que, como você disse ali, falam a verdade, são valores que são passados, né, através de gerações, e você só tem motivo de se orgulhar das suas filhas, e com certeza suas filhas se inspiram muito em você, pela mulher forte, independente, batalhadora que você foi e está sendo, né, Camila? Porque a gente imagina que é uma situação muito difícil mesmo, né? Uma mulher, hoje em dia tá um pouco mais fácil, a mulher é mais independente, sim, mas no passado era mais difícil, né? É um susto, se tiram o tapete do chão, né? Dos nossos pés. Então, Camila, o nosso programa também tem esse lado emotivo, tá, claro, Sônia? Que é de mostrar realmente como a gente sente, e a gente sabe que foi um momento difícil, mas ali que você encontrou forças para criar as suas filhas, muito bem criadas. E a gente sempre comenta, tanto eu e a minha irmã, o quanto a gente admira a mãe por toda a força que ela tem. A gente sempre fala, é claro que a gente desejava que o pai estivesse com nós até hoje, com certeza, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que talvez a nossa vida teria sido diferente, não que teria sido ruim, né? Mas que se hoje a gente é tão forte como a gente é independente, isso foi por causa dela, né? Por toda a força que ela sempre nos passou e nos deu esse exemplo e nos mostrou que, mesmo nas dificuldades, a gente consegue, se a gente quiser, né? A gente tem que parar, respirar, pensar e seguir em frente. A gente não pode, né, se deixar abalar pelas adversidades, porque senão, infelizmente, a vida se torna mais difícil. Então, com certeza, isso vem do lado bom, né? Nos ajudou a ser quem somos hoje também. Com certeza. E a gente falou aqui, então, da Natália, né? A filha mais velha, né, Sônia? Que mora fora, né? Que mora nos Estados Unidos. E aí, como é que fica o coração dessa mãe, tendo a filha morando fora? Eu vou fazer ela chorar de novo, né, Camila? Mas fica bem à vontade, que o nosso programa é bem isso. É uma conversa de sofá, né? Fiquem bem à vontade mesmo. E é a hora também de demonstrar os sentimentos. Sônia, como é que é ter a filha morando tanto tempo longe assim? É bem desafiador, porque assim, quando que elas começaram a crescer, eu sempre dizia assim para elas que elas iam começar a estudar e tal. Tudo que vocês quiserem na vida, vocês podem conseguir. Basta que vocês queiram, né? Eu disse, e o mundo tá aí, tá aberto. Busquem que vocês conseguem. Então eu sempre disse para elas que nada era impossível, que elas poderiam conquistar o que elas quisessem. Então eu acho que eu dei essa liberdade delas irem, sabe? E quando a Natália decidiu ir para lá, que ela foi atrás, procurou intercâmbio, eu sempre apoiei. Mesmo que eu fosse sentir falta, fosse sentir saudades, eu disse, não, vai, procura isso que tu quer, eu acho que tu precisa conquistar o que tu deseja. E é uma oportunidade para mim conhecer um outro país. Olha só, isso aí. Porque eu disse, assim, para mim os Estados Unidos era um país que estaria no final da lista de conhecer. E aí quando ela foi, eu tive a oportunidade de ir conhecer também. E eu tenho muito orgulho dela por ela ter chegado onde chegou. E eu sei que ela ainda está trilhando um caminho, que ela vai muito mais longe, né? Olha que lindo, né? Ouvir isso. E Sônia, com certeza, a gente sabe que a força veio de ti, para ter essas duas meninas ali batalhadoras, que como eu falei primeiro, que estão se destacando, já se destacam, mas eu tenho certeza que as duas são de personalidade fortes, né, e que vão se destacar e ter muito sucesso na vida. Mas agora, então, vamos ouvir um pouquinho a Natália, né, que está nos Estados Unidos e que está participando do programa através de um vídeo. Então, produção, por favor. Olá! Meu nome é Natália Agostini Schneider, eu sou bióloga, formada pela Universidade de Caxias do Sul, em Bento Gonçalves, e hoje eu estou cursando o doutorado na Universidade de St. Louis, em Missouri, nos Estados Unidos.
E hoje eu gostaria de conversar um pouquinho sobre como foi crescer em uma família só de mulheres. E a sensação que eu sempre tive é realmente uma sensação de empoderamento, de liberdade, no sentido de poder ser quem tu gostarias de ser, de ter sido ensinada que nada impede que eu corra atrás dos meus sonhos, mesmo que isso signifique ter que ir embora da minha cidade natal, ficar longe da família e dos amigos, como foi o meu caso, e ter realmente sido ensinada que, apesar de todas as dificuldades que são impostas às mulheres pela sociedade atual, nós somos capazes de conquistar aquilo que desejamos, de conquistarmos qualquer sonho que nós tenhamos, desde que nós realmente nos dedicamos a isso, que a gente tenha um plano, né, um objetivo, e é possível sim superar as dificuldades. E durante a minha formação profissional, como eu mencionei, eu me formei na UX, e após o bacharelado eu iniciei um mestrado na Universidade Estadual de Pittsburgh, nos Estados Unidos. E foi a primeira vez que eu me mudei para fora do país, e muitas vezes as pessoas me perguntam como eu tive coragem de largar tudo, largar a minha vida, a minha cidade, meus amigos, a minha família e morar tão longe. E uma das pessoas que sempre me incentivou a isso foi a minha mãe. A forma como ela nos criou foi, tanto eu quanto minha irmã, foi realmente sempre nos ensinando que nós somos livres para buscar qualquer coisa que desejarmos. E ao mesmo tempo, ela sempre nos ensinou a valorizarmos as nossas raízes, a nossa família, o lugar de onde a gente veio e jamais esquecer, né, de onde viemos, quem somos. Então, a minha mãe sempre foi assim, e até hoje, um grande exemplo de força, de superação, de resiliência. Ela sempre nos ensinou a superar as dificuldades com muita paciência, com muita resiliência. Ela é uma pessoa que me incentivou muito, tanto eu quanto minha irmã, a buscar conhecimento através da leitura, através dos estudos, através da ciência. E eu acredito que uma outra característica que é muito importante de ser mencionada é a bondade. Ela é uma pessoa muito boa, ela é uma pessoa que tira muito do seu tempo para dedicar aos outros, sem pensar duas vezes. E a minha irmã tem características assim extremamente importantes, extremamente difíceis de serem encontradas hoje em dia, assim como a minha mãe. Minha irmã é uma pessoa que tem uma personalidade muito forte, muito própria. Ela sabe muito bem o que ela quer. Desde criança ela sempre foi assim. Ela sempre foi uma pessoa muito decidida, que preza muito a liberdade e poder correr atrás dos sonhos, correr atrás da profissão dela. Uma pessoa muito criativa, muito inovadora, inteligentíssima. Isso são características que eu tenho muito orgulho, tanto da minha mãe quanto da minha irmã, e eu busco muito ser assim e valorizar essas características. Minha irmã é uma pessoa muito sincera, muito honesta, que, novamente, são características que são muito difíceis de serem encontradas hoje em dia. E eu acredito que nós somos muito parecidas nesse sentido, de somos muito independentes, somos muito criativas, somos muito determinadas. Mas eu acredito que uma das características que eu sou diferente, eu sou muito racional. Elas são mais emotivas do que eu, com certeza. Elas gostam muito mais dessa interação com as pessoas, com o público, do que eu, mas foi algo que eu aprendi muito quando eu estava trabalhando com elas na Texas Burger. E foi muito valioso para mim, para minha profissão, porque como cientista e professora universitária, eu também preciso trabalhar muito essa interação com o público, então eu aprendi muito com elas, aprendi muito nos momentos em que, no período em que eu trabalhei na Texas. E dentre os momentos mais inesquecíveis, eu diria que são as nossas viagens e os momentos em família.
As viagens porque a gente sempre gostou muito de explorar as pessoas onde a gente vai, conhecer as pessoas, conhecer a culinária, conhecer a história do local, a cultura do local. Mas, em especial, as coisas simples da vida, os momentos em família, o churrasco do final de semana, os aniversários, o Natal, que é a minha data comemorativa favorita. E eu prezo muito isso. E são os momentos assim que eu realmente guardo com muito carinho na memória. E a gente até hoje faz vídeos e a gente fica facilmente horas conversando por vídeos durante os finais de semana. Então é algo assim, essa união familiar é algo muito importante. E então eu acredito que todas essas características que eu mencionei, todas elas também fazem parte da mulher hoje na sociedade. Eu acredito que as mulheres elas estão conseguindo conquistar um espaço muito maior, mas a gente ainda precisa de ter uma batalha ainda muito grande, né, para as mulheres, porque mesmo quando a gente fala sobre profissões, na educação infantil, por exemplo, quando a gente pede para uma criança desenhe um astronauta, geralmente o astronauta é um homem. Desenhe um médico, geralmente é um homem. Desenhe um professor, geralmente é uma mulher. Então, nós ainda temos muito enraizado na sociedade essa distinção, né, do que o homem faz e o que a mulher faz. Apesar de hoje em dia isso já ser muito diferente, eu acredito que nós temos ainda muito espaço a ser conquistado. Na ciência, por exemplo, as mulheres ainda são a minoria. Então, dentro da ciência, nós precisamos ainda de muito espaço. Na gastronomia mesmo, muitas vezes também, né, o chefe é associado a um homem, é figura masculina. E a gente sabe muito bem que não é esse o caso. Hoje em dia, as mulheres elas já se mostraram muito capazes e muitas vezes até mais capazes, mais organizadas do que os homens. Então, eu acredito que existe ainda assim uma luta muito grande por respeito, por igualdade, por espaço, mas as mulheres estão mostrando que nós somos donas de nós mesmos, nós merecemos esse respeito, nós merecemos poder decidir o que a gente quer ser, quem a gente quer ser. E eu acho que a sociedade precisa aprender a parar de julgar tanto as mulheres que escolhem, de repente, alternativas de vida ou rotas de vida, né, diferentes do que é aquela norma da sociedade antiga, né, que já foi estabelecida, que a mulher tem que fazer isso ou aquilo e ela precisa ter uma família e ela precisa... A mulher não precisa nada. A mulher precisa ser quem ela quer ser, ela precisa ser feliz, ela precisa amar ela mesma e ela precisa correr atrás dos sonhos dela. Porque se nós não somos felizes com a nossa vida, com quem nós somos, com o que nós conquistamos, a gente não consegue fazer ninguém mais feliz. Nem o teu trabalho, nem a tua família, nem o teu relacionamento, independente de gêneros, né? Que também é uma construção social que está mudando muito, as pessoas estão aprendendo e estão entendendo e estão se tornando mais abertas e eu acredito que não apenas abertas, mas demonstrando mais respeito e compaixão pelo outro. Eu acho que tudo realmente volta a isso, né? Ao respeito, à educação, que é algo extremamente importante, e que aos pouquinhos, conforme as pessoas elas vão entendendo isso, que tudo é uma questão de respeito. Tu precisa respeitar o outro para tu ter respeito, né? E que através disso, através do respeito e da educação, eu acredito que a gente pode construir uma sociedade muito melhor, muito mais justa e baseada nisso, no respeito, na educação, no amor pelo próximo. Que lindo depoimento, né, da Natália. E Sônia, você ouvindo ela falando tudo isso com tanta propriedade e descrevendo você, descrevendo a irmã da forma como ela descreveu, é só sentimento de orgulho, né, Sônia? Sim, com certeza. Também, como ela frisou, foi o que eu tentei passar para elas, eu acho que eu consegui. Com certeza conseguiu. Que foi ter a liberdade de buscar os seus sonhos e suas conquistas, né? E ela está fazendo isso. E a Camila também, com certeza.
Cada uma na sua profissão, na sua área, no seu espaço, elas estão conseguindo. Sônia, e esse incentivo que você deu às suas filhas de serem mulheres independentes e irem em busca dos seus sonhos, né, enfrentar os problemas que porventura surgirem na vida, tudo isso você também recebeu da sua família, da sua mãe, do seu pai? Eu recebi isso muito mais do meu pai. Porque nós sempre tivemos uma família grande, somos em 5 meninas e um menino. Também uma família de bastante mulheres, de bastante mulheres. Inclusive, por parte do meu pai, a maioria eram mulheres. Mulheres também, olha só. E aí, quando nós nos mudamos do André da Rocha para Nova Prata, a gente ainda era bem jovem, mas era uma cidade maior, né? Nós estávamos crescendo. E aí ele disse para nós, ele sempre dizia assim, que nós tínhamos que trabalhar e cada uma ter a sua profissão. Porque o que ele podia nos dar, ele estava dando, que era uma casa, que é o nosso abrigo, a alimentação e a educação possível. Claro que aí a gente teria também que correr atrás, né, da nossa educação. E foi isso que me marcou muito na vida. E ele nunca também, assim, nos proibia de tentar coisas novas. Ele sempre nos orientou com muita disciplina, porque ele vinha de uma outra geração, mas nunca que tivesse interferido na nossa vida. Isso acho que foi a coisa mais importante que ele deixou para nós. Olha como herança. Que interessante isso, né, Camila? E isso vai sendo passado de geração para geração, né? Com certeza, Camila, você, a Natália, quando tiverem os filhos, né, se optarem por ter, né? Porque como a Natália disse, a gente é livre para escolher ser o que quiser. E também ser mãe é uma escolha, né? Sim. Com certeza é o tipo de educação, de valores que vocês vão preservar, né? Sim, eu sempre falo, se eu tiver filhos, eu gostaria de ter futuramente, eu realmente vou passar isso a eles. Eu disse, eu quero criar da mesma forma que eu fui criada, né, com todo amor, respeito e dedicação dentro de casa, porém também sempre dizendo, né, tu vai escolher a tua vida, vai fazer as tuas próprias escolhas, eu vou apoiar no que for, né, possível. Mas a gente sabe também que cada escolha tem a sua consequência, e a gente sempre aprendeu isso também, né? Então não é porque você escolhe, sempre vai ser bom, vai ser feliz. Então a gente também sempre teve essa disciplina, digamos, também em casa, né? Sabendo o que é certo, o que é errado, e que se eu optar por fazer algo errado, foi a minha escolha. Eu teria que ir lá e responder por ela, né? Então eu acredito que se um dia eu tiver filhos, eu vou, sim, passar esse amor e esse respeito e toda essa liberdade, digamos assim, né? De escolha para eles. Que lindo isso. Mas a gente agora vai ver algumas fotos, algumas imagens para conhecer um pouquinho mais dessa família linda, né? Então, produção, por favor, vocês podem comentar. Ai, aí, a Sônia, a Natália, é uma filha mais mais velha. Essa sou eu. Camila com o pai. Ai, eu amo essa foto. Que linda, né? Foto bem linda. Ali o aninho da Natália. Primeiro ano, a Camila no seu primeiro ano. Continua com a mesma carinha, Camila. A Natália também ali. A gente sempre brinca que ela tem várias fotos nas árvores, por isso que ela é bióloga. Sim. A Camila, que a foto Natália linda. com a Camila. E também as duas juntas, né? As flores. E é uma relação de bastante amizade e cumplicidade, Sim. eu acredito que tem entre as irmãs também, né, Camila? Sim, bastante. Eu sempre digo, a minha irmã, ela é a minha melhor amiga mesmo, né? Eu sei que a gente sempre brinca, irmãos sempre brigam, né? Discutem. Porém, eu sei que a Natália é a pessoa que eu posso, quando eu me aperto, contar com ela, ligar, mandar uma mensagem que ela me ajuda. Isso. A formatura da mãe. A minha formatura. Formatura sempre um 2018, momento, né? Camila. Inesquecível da vida Sim. da gente, é uma conquista, né? Era um dos meus Enorme. maiores sonhos, era a formatura. Ali a da Olha, Natália. Foi uma grande festa, né? Nossa, foi uma festa muito linda. As três juntas ali. Essa é do mestrado Essa dela. é a formatura de mestrado, que inclusive nós mandamos as cores da bandeira para ela. Pra fazer a faixa. Ai, olha só. Essa foi a minha, quando eu finalizei o meu intercâmbio, também na mesma universidade que a Natália, a gente estudou na mesma.
Uhum. Ali quando a Camila estava fazendo... durante o intercâmbio de 2017. Essa foi agora, em janeiro, que eu pude visitar ela. Ali então com meu cunhado, o marido da Natália, o meu namorado. Essa foi a primeira viagem que eu fiz para lá, quando eu fui visitar a Natália. Ali também, que a gente foi subir uma montanha. Com o braço quebrado. Essa foi uma outra viagem. Aí essa foi quando eu acompanhei o grupo Cala para Portugal. Aí também a Sônia faz um trabalho bem bonito, né, Sônia, dentro sim. do Cala, é a presidente, né, Sônia? Atualmente sim, sou a presidente. E a Camila também já teve a oportunidade de fazer parte, né? E a Natália também. A Natália eu fiquei também, as mais duas. tempo. Eu dancei por 6 anos, a Natália acredito que foi por uns 2, 3 anos. Isso também, então, essa parte de arte, da dança, da música, une as 3 mulheres da família também, né? Sim, também. Eu queria muito que elas participassem. Aí, na verdade, elas entraram mais porque eu gostava. A Camila já gosta mais de dança. A Natália já não é muito chegada. Porém, ela participou também por 2 anos quando ela era criança. Mas foi muito interessante também. É uma forma de se expressar, né? E eu sempre digo que esses grupos de música, de dança, eles são, né, dos próprios CTGs que tem, né? Eles são familiares, né? É uma atividade que a gente faz junto com a família. E isso é muito interessante, muito importante que se mantenham os laços. É uma atividade fora, eu digo, da história do lar, né? Da casa, mas que mantém os laços familiares unidos. Então, tudo isso também são trabalhados os valores, né? O que é importante, o amor, o respeito, a disciplina, porque a dança também faz com que a gente seja disciplinado, né? Mas agora, então, eu vou agradecer mais alguns patrocinadores. E vou deixar que as minhas convidadas fiquem à vontade para tomar uma aguinha e depois a gente continua com o nosso bate-papo. Então, a gente agradece a Vivere Oncologia, cuidamos de pessoas, não de doenças. Um cuidado que vai muito além do tratamento do câncer em si, pois para a Vivere o importante é a sua saúde como um todo. Nosso agradecimento para a doutora Ana Cláudia Leal, médica que realça sua beleza com naturalidade e elegância. Ela organiza seu plano de tratamento de forma eficiente e com resultados visíveis e duradouros. Autoestima com tratamentos inovadores e alta tecnologia para vocês. Também agradeço a Regla, referência em moda e estilo para milhares de gaúchos. A loja Regla, ela atua no Rio Grande do Sul já há muito tempo e tem 37 lojas que veste e calça toda a família com as melhores marcas e preços do sul do Brasil. Tudo em 10 vezes, com o primeiro pagamento para 60 dias. Então, a Paludo agora é Regla. E tudo que eu visto nos programas Mais Mulher na Regla tem. Então, muito obrigada à loja Regla, que é responsável pelos meus looks durante os programas Mais Mulher. Também agradecemos a Ibiza Designer Imóveis Planejados, que são projetos e execução de imóveis sob medida, seu ambiente agradável, acolhedor e de acordo com a sua personalidade. Agradecemos a Macrosul Móveis, unindo famílias e criando vínculos. Há 29 anos, entregando qualidade e confiança para o seu lar, feita com muito carinho e pensando em cada ambiente. Então, a Ibiza Designer Imóveis Planejados e a Macrosul Móveis, nosso muito obrigado especial, porque são eles os responsáveis pelo nosso estúdio aqui na Conecta Mais. E agradecimento especial à Una Idiomas, Desbrave um Novo Mundo. A Una Idiomas está há mais de 10 anos, ajudando você a ver o mundo através do aprendizado. Então, muito obrigada aos nossos patrocinadores, que são os responsáveis
pelo nosso programa acontecer todas as quartas-feiras, às 21 horas. Então, meninas, vamos continuar aqui o nosso bate-papo. Já fiz os agradecimentos, então, aos nossos patrocinadores, mas a gente quer saber muito mais sobre a família Agostina, essa família linda, né? Dessas 3 mulheres que são exemplos, são inspiração para muitas outras mulheres, pelo que vocês passaram e pelo que vocês se tornaram, e ainda por tudo que tem por vir, né, Sônia? Porque como você muito bem colocou, são 2 meninas que vão conquistar muito mais espaço, né? Mas a gente vai continuar vendo mais algumas imagens, então algumas fotos, que daí o pessoal de casa consegue então visualizar um pouquinho os momentos incríveis que essa família viveu. Essa foto é um dos momentos das pesquisas da Natália. Quando ela tem as saídas a campo, ela sai para coletar amostras. Do doutorado, né? Sim, do doutorado. Essa é uma das minhas favoritas. Foi a primeira vez que a gente conseguiu viajar juntas para os Estados Unidos para visitar a Natália, nesse primeiro período que ela morou lá. E aí a gente conseguiu passar o Natal junto, que como a Natália disse, a gente sempre amou o Natal. A gente tem lembranças lindas do Natal desde criança. E aí essa foi, assim, pra mim, a viagem que mais me marcou. E passar o Natal nos Estados Unidos, no frio. né? No frio, porque aqui o nosso Natal, o Papai Noel cheio de pele, de gorro e de... No calor. Passa calor. No calor, né? Mas é o Natal típico mesmo, né? Que linda a foto. Ali, os momentos dela de laboratório. Muito bem, se destacando. Olha que foto linda também. Ali é um zoológico. Hoje, atualmente, o doutorado dela é com tartarugas, por isso que aparecem tantas. Certo. Aqui foi nessa última viagem, que eu voltei ontem, na verdade, e que num parque, em St. Louis. Essa também é da nossa primeira viagem juntas, quando a gente foi conhecer a universidade que ela estava, a Pitt State, e nessa época aqui eu lembro que eu comentei com ela, assim, eu disse, deve ser muito legal estudar aqui, deve ser muito bom. E isso foi em 2015. E aí eu lembro que em 2017, no início do ano, eu fui conversar com o pessoal da Universidade de Caxias. E aí eu vi que eu poderia também estudar, fazer o mesmo programa que ela fez por um semestre, mas com as cadeiras de administração e marketing que eu tinha da gastronomia para fazer. E aí eu consegui, então, um tempo depois, sem nunca sonhar isso, ir para a mesma universidade que ela estava e fazer um semestre lá. Então Coisa foi boa. bem legal. E que experiência de vida, né, Camila? Porque como a gente estava falando aqui nos bastidores, né, Sônia, a cultura é diferente, a educação diferente. E isso eu acho que é uma faculdade da vida, né? Ter essa oportunidade de morar no exterior e poder aprender tanto com culturas diferentes. E isso é uma oportunidade que as suas 2 filhas tiveram e estão tendo, né? Porque a Natália continua lá. E a Natália não pensa em voltar para o Brasil? Não, atualmente não. A ideia dela é concluir o doutorado, conseguir um trabalho lá. Ou num outro país, talvez, mas sempre seguindo a pesquisa e como professora, porque ela já é cientista. Talvez no futuro ela volte para o Brasil se conseguir ter uma boa oportunidade e talvez um intercâmbio entre brasileiros e americanos, para que possa continuar trazendo oportunidades para o Brasil, para os alunos daqui que também gostariam de seguir o caminho da pesquisa. Que eu acredito que seria muito importante fazer isso. Com certeza. E Camila, pergunta que não quer calar. E você, Camila? Não tem vontade de morar no exterior como a sua irmã? Já é mais Brasil? Pois é, Veri. Esse sempre foi um sonho meu desde criança, assim. Ainda antes da Natália pensar em viajar, eu lembro que eu tenho a minha tia, que é a irmã da mãe, inclusive estava com ela agora, e ela é pra mim, ela é minha tia, mas eu digo que também é como se fosse quase minha irmã, porque ela é jovem, que é a Cláudia. E ela foi uma vez para os Estados Unidos quando eu era criança. Eu sempre digo que por ela ter feito isso, ter ido e nos contado e mostrado a foto da neve, como que era lá, ela plantou uma sementinha em mim, que eu, desde criança, eu pensei, poxa, se ela foi, se ela pode, eu também posso. E então, desde muito criança, eu sempre tive essa vontade de, pelo menos, conhecer. E graças a Deus eu tive a oportunidade de ir. Hoje, claro, eu tenho a minha empresa aqui, né, o Texas,
Mas mesmo com o restaurante, isso também já me oportunizou trabalhar lá, ter mais conhecimento lá também. Então, quem sabe, né, eu consiga mais adiante fazer algo assim, entre também Brasil e Estados Unidos ou outro país, né? E se Deus me permitir pelo meu restaurante, eu ia ficar muito feliz, é claro, né? Camila, e você também é professora, né? Sou. E aí me conta como faz para conciliar tudo isso. Professora, empresária, né, no Texas. Se manter linda, jovem, toda arrumada, toda bonita, simpática. Como é que faz para conciliar todas essas atividades e desempenhar tão bem todos esses papéis? Olha, Veri, é até engraçado tu mencionar isso, mas eu tento sempre me organizar no início da semana, então eu sempre tenho meus horários das minhas aulas fixos, então eu já sei os dias em que eu tenho que ter esse compromisso, né? Os dias em que eu tenho folga, então eu sempre brinco que a segunda e a terça é meu sábado e domingo, porque é os dias que eu realmente, então, tenho folga tanto da escola quanto do restaurante, então eu posso, se eu quiser ficar o dia inteiro vendo TV, eu posso, né? Geralmente não dá tempo, mas... é um desafio, né? Inclusive, agora que a mãe ficou viajando, então eu fiquei 15 dias ali responsável tanto pelo restaurante sozinha quanto pela casa, e eu brinquei tanto com meu namorado quanto com as pessoas próximas, que eu disse que eu virei mãe, assim, muito rápido, porque... eu tinha que, então, cuidar da casa, cuidar das contas, cuidar todo o restaurante sozinha. Então, a parte que a mãe também faz para me ajudar, eu fiz. E foi bem desafiador. Então, eu disse, olha, eu já admirava minha mãe. Agora, a minha admiração triplicou, assim. Porque aí eu lembrei assim, poxa, pensa, então, na época dela, que ela teve que cuidar de mim e da minha irmã. Crianças, que a gente não ajudava muito em casa, porque a gente era muito nova. E tinha que sair trabalhar, deixar as duas em casa. E ainda dar a volta por tudo e cuidar e ter o tempo com nós ainda, né? Eu nem consigo imaginar como ela fez isso, assim. A minha admiração realmente triplicou. Porque foram poucos dias, né? Eu já sou adulta e cuido de tudo, mas foi bem difícil. Então, eu acho que esse é um dos maiores desafios que as pessoas, principalmente as mulheres, têm hoje em dia, né? Conseguir abraçar tudo e fazer de um jeito bem feito ainda. Bem feito, isso aí. E, meninas, além da família, que sempre é um porto seguro, né? Um suporte que a gente tem, a gente, todas nós, eu sei que vocês também, né? São cercadas de grandes amizades, né? Então, eu gostaria que vocês definissem o que é amizade para vocês. Para mim, amizade é algo muito importante, né? Eu me considero uma pessoa muito leal e eu acredito que eu tenha pessoas leais também ao meu redor. Eu não sou assim de... Eu acho que eu sou muito aquela coisa, não é tanto quantidade, mas qualidade, né? Então, eu considero que eu tenho, assim, melhores amigas e amigos também próximos que valem ouro. Não preciso mencionar, eles sabem quem são. Mas que são pessoas que eu sei que se eu precisar de uma ajuda, se eu precisar desabafar, pedir um conselho, eu posso ligar a qualquer momento, mandar uma mensagem que eles vão me ajudar. Então, isso pra mim é algo que eu valorizo demais. Sônia, amizade. Amizade para mim é lealdade, é confiança, é sinceridade, é saber ouvir, é saber dizer para o amigo quando ele está errado, porque ser amigo não é só apoiar, né? Ou só dizer sim. Eu acho que tu tem que saber chamar a atenção dele e dizer quando ele está errado, porque eu acho que isso é amizade. Não é somente tu ficar agradando, elogiando, dizendo que ele está fazendo tudo certinho. Quando ele está errado, tu tem que dar a mão e puxar para cima. Isso aí, muito bem colocado, né? Com toda a experiência, né, Camila? Com muita sabedoria. Mas tem umas amigas especiais que mandaram um recadinho para vocês. Então a gente vai ouvir, produção, por favor. Eu recebi um convite de falar da minha amiga Sônia. Que eu posso dizer que é uma amizade de longa data. E quando eu digo longa data, ela faz parte da minha infância. Nossa amizade começou na escola Reinaldo Cherubini, depois fomos colegas de trabalho na empresa Borrachas Vipal, depois na vida, eu acompanhei o namoro da Sônia com o Guilherme, os nossos sonhos de adolescentes, participei dos preparativos do casamento e ao longo desses anos eu acompanhei o nascimento da Camila, da Natália, entre outras coisas. Eu posso dizer que a Sônia é uma mulher que já
passou por algumas circunstâncias tristes, como a perda do Guilherme, dos pais, do seu Ernesto, da dona Eulália, mas a Sônia sempre fez parte da minha vida. É uma amiga divertida e o que eu posso dizer para ela é que ela está presente ontem, hoje e com certeza vai ser uma amizade quando formos bem velhas. Então, assim, Sônia, agradeço a tua amizade e eu vibro pelas tuas conquistas, as tuas alegrias. Então, um beijo e conta sempre comigo. Um abraço. Eu recebi o convite, então, para falar da Camila também. A Camila, eu acompanho a vida dela desde a gravidez da Sônia. A Camila, quando nasceu, por exemplo, eu estava no hospital e o Guilherme queria que ela se chamasse Amanda. E eles olhavam para o rosto dela para saber se ela era mais parecida com Amanda ou com Camila. E ficou Camila. O que eu posso dizer dela é que é uma menina, uma mulher de muita fé. E sempre o que ela pediu com a fé que ela tem em Nossa Senhora Aparecida, ela conseguiu. As dúvidas dela quando ela iniciou a faculdade, ela se encontrou na gastronomia. E hoje é uma chefe maravilhosa do Texas Burger. E o que eu posso dizer para Camila? Continuar insistindo, construindo os seus sonhos, que tudo o que você almejou, você conseguiu. E com certeza, com tua fé, você vai conquistar muito mais coisas. Quando eu digo coisas, eu não digo só as materiais. Eu digo as que tu sempre sonhou lá no teu íntimo. Hoje você tem um namorado maravilhoso, tu tem uma família maravilhosa. Então, Camila, bora atrás dos teus sonhos. Querida. Que amiga, né? Não, que Michela... depoimento. Só de ouvir a gente já sabe a intensidade dessa amizade. Sim, ela é amiga de muitos anos, realmente é da infância. Que lindo poder contar e a com Michela, inclusive, ela é dinda de crisma da minha irmã. E a gente sempre considerou ela praticamente uma tia, porque eu tenho muitas memórias desde criança com ela lá em casa. Ela sempre participou mesmo ativamente de tudo que aconteceu com nós, seja na minha formatura da Natália, da mãe, o casamento da Natália. Ela sempre esteve presente em todos os momentos bons, infelizmente também nos tristes. Mas realmente a Michela, pra nós, ela não é amiga da mãe. Ela é nossa tia, né? Ela é outra mãe que a gente ela tem. É da família. Então, é uma pessoa maravilhosa, maravilhosa. né? Que amigos são a família que a gente escolhe, né? Sim. Isso aí, mas tem mais um recadinho aí de uma outra amiga muito especial também. Vamos ver, produção. Que prazer estar aqui hoje falando da Camila e da Sônia. São duas mulheres que eu admiro demais. A Sônia, para mim, é o exemplo daquela mãe que todo mundo precisa, porque ela é base, né? Ela é porto seguro quando precisa ser porto seguro, mas ao mesmo tempo ela consegue dar liberdade para o voo das filhas dela. Criou duas mulheres extremamente fortes, competentes, inteligentes. Não tenho palavras, porque eu pude acompanhar, né, nos últimos quase 20 anos, sem querer entregar a idade de ninguém, a história da vida dessas três mulheres, né, nessa casa das três mulheres. E eu admiro profundamente, porque a Sônia, ela é mãezona, ela é coração, ela é amor. Ela sabe respeitar a individualidade, né, de cada uma das suas filhas. E hoje, falando da Camila, a Camila é um xodó, né, porque quem convive com ela sabe que, apesar dessa cara de às vezes um pouco brabinha, é puro coração, é 100% amor, é extremamente competente, tudo onde ela se coloca, ela faz muito bem feito. Ela é uma chefe de cozinha maravilhosa, ela é uma professora maravilhosa, ela é uma amiga maravilhosa, ela é uma filha maravilhosa, uma namorada maravilhosa.
Eu não tenho palavras, porque assim, falar de vocês é falar daquilo que eu admiro, falar daquilo que eu acho que todo mundo deveria ter. E graças a Deus eu tenho vocês por perto, eu sou extremamente grata pelo universo, por ter colocado vocês na minha vida e a nossa história poder caminhar juntas. E é assim que eu espero para sempre. Eu desejo sempre muito amor, que vocês continuem com essa luz linda, com essa alma maravilhosa, porque eu realmente, de todo o coração, eu admiro vocês. Um beijo. Que dizer desse depoimento, nossa, hein? Nossa. Tô emocionada com o depoimento. É lindo. A Maríndia também, ela foi colega da Natália na escola, e elas viraram, assim, melhores amigas muito rápido. E ela também, então, começou a frequentar a nossa casa, né, durante todo esse período ali do ensino médio. Depois, mesmo na faculdade, cada uma foi pro seu lado, mas ainda assim, ela sempre também se fez muito presente, e a gente tem um carinho, assim, tão gigante por ela também. A gente também disse que ela também é da nossa família, né, porque a Maríndia também, assim como a Michela, ela é aquele tipo de amiga que, quando tu tá muito aflita, tu pode falar com elas sempre tem a palavra certa pra te passar uma tranquilidade, né. E mesmo a Natália morando longe tanto tempo, as duas também, sempre quando a Natália vem, elas conseguem se encontrar. E parece que foi ontem, assim, né? Não parece que faz tanto tempo que ficou separado. Então é muito... Amiga verdadeira, né? Mas a gente tem mais alguns recadinhos super especiais. É um arquivo confidencial aqui, meninas. Então vamos lá, produção. Vamos ouvir os outros recadinhos. Aproveitando esse momento que eu fiquei sozinha, vou gravar o vídeo para dizer para vocês o quanto eu admiro vocês três, essa amizade entre vocês, essa cumplicidade, esse carinho, que vocês continuem sempre unidas e que cada vez mais vocês possam ter muitos momentos juntas. E dizer o quanto eu amo vocês, o quanto eu sou grata de tê-los na minha vida e poder compartilhar muitos momentos especiais com vocês. Um abração. E aí? Surpresa da Cláudia. Surpresa, né? Tava junto ela na viagem. Tava junto. E aí nós saímos nesse dia e a Natália disse, Cláudia, tu tá pronta pra nós sair, né? Ela, não, eu acho que eu não vou ficar em casa. Eu até estranhei, eu disse, nossa, acho que ela tá cansada já. Olha, deu olha por só, quê? ela tinha um motivo Foi por super um especial, motivo né? especial. Deixou até de passear para fazer o Sim. vídeo, né? Então, Cláudia, muito obrigada pela ajuda, né? Então, a Cláudia que foi responsável por conseguir esses vídeos todos de homenagem a vocês. Ai, muito Mas, obrigada. meninas, como eu falei, arquivo confidencial não para por aí. Então, tem mais alguns recadinhos, assim, de pessoas que são super importantes na vida de vocês e que hoje estão ocupando um espaço aqui do nosso programa para poder transmitir isso para vocês. Então, vamos assistir mais um recadinho. Eu sou o Arthur, namorado da Camila. Falar um pouco dessas mulheres é muito fácil, assim, né? Porque são mulheres guerreiras, sempre tiveram que romper diversas batalhas e desafios que a vida nos prega por situações que às vezes não gostaríamos passar, mas por ironia do destino acabam acontecendo, né? Então, só tenho a agradecer por ter entrado na vida delas, tanto a Sônia como a minha namorada Camila, futura esposa, e a Natália também, acabei conhecendo no início do ano. Então, são mulheres assim que se tornam até uma forma de espelho para mim, né? Uma diretriz, digamos. Tenho muita felicidade de estar na vida delas e admiro muito. Então, agradeço muito por elas. A Camila pode falar um pouco mais aí para dar pauta para o programa, que a Sônia é uma das nossas principais cupidas e eu estar aqui fazendo esse vídeo. Então tá, obrigado e bom programa a todos. É verdade. O Arthur é um amor. Ele diz que eu fui o cupido. Então conta essa história, Sônia, pra nós. Porque assim, o Arthur eu conheci quando ele fez um estágio na Vipal. E aí ele ficou por 2 anos lá. E aí que eu conheci ele.
E um dia a Camila me falando dele, assim, e eu comecei a comentar, falar dele. Eu disse, Camila, Arthur é uma pessoa muito querida. Eu já conhecia a mãe dele, que eu tive a oportunidade de trabalhar com ela, com a Marinês, que é um amor também. E aí começou. Ela deu a oportunidade para ele de saírem e conversarem. E deu certo. Estão aí namorando hoje. Boa, né? A sogra sem o cupido. Uma história muito engraçada que eu contei pra ele outro dia. Eu achei que eu já tinha contado. E eu não sei se tu vai lembrar, mãe. Porque realmente a mãe falava muito bem dele. Só que quando ela falava, eu conhecia ele só por fotos. E eu pensava, não, ele não combina comigo. Então a mãe me falava e eu ficava, ai, não, mãe, não é pra mim. E aí foi passando muitos anos, ele sempre puxava assunto comigo pelas redes sociais, né? Eu conversava educadamente com ele, mas sem ter essa intenção. E aí um dia a gente recebeu um pedido no restaurante com o nome dele. E aí eu disse, ai mãe, adivinha quem fez o pedido? Foi o Arthur. E aí ela voltou a falar nele. Aí quando a gente recebia o pedido dele, a gente brincava. E a mãe dizia, olha ali, Camila. Incentivando. Eu não olhava com esses olhos ainda. E aí um dia a gente deu muita risada porque ele fez um pedido no nome dele de 2 hambúrgueres. E aí eu falei, mãe, já não dá mais, ele já tá namorando. E aí eu lembro que quando veio o pedido eu já tinha embalado e a Maria, que é a menina que trabalha com nós, ela disse, não, ele vai jantar aqui, então tem que colocar na cestinha pra servir. E aí eu disse, será que ele tá com quem? E aí a mãe disse, eu vou dar uma olhada. E aí ela discretamente foi no caixa, deu uma espiada e ela voltou e disse, não, ele tá com um menino. Já aliviada, né, Sônia? E aí eu dei uma espiadinha assim da cozinha e disse, realmente, ele tá com um amigo dele, né? E aí começou cada vez mais conversa. Eu disse, não, então vamos nos conhecer melhor. E aí agora a gente tá aí namorando, né? E ele é maravilhoso mesmo. Então, olha ali, tanto que a tua mãe é especial, né, sim, Camila? Até serviu de cupido, né? Então, Sônia, olha, tudo que tá fazendo ali na educação das suas filhas tá dando certo, né? Muito certo. Bem. Mas, e é muito bom, né, Sônia, ouvir isso, porque geralmente a sogra tem aquela imagem, né, de sogra, sim, Deus me livre, né? Mas o Arthur tá te elogiando ali, tá te vendo com outros olhos, né? É verdade, isso é bom. Mas ele é uma pessoa muito querida mesmo, não tenho o que falar dele. Mas eu acho que a Sônia é uma excelente sogra, porque nós temos outro recadinho ali com muitos elogios para a sogra. Então vamos ouvir. Natália, Camila e Sônia. O que falar dessas 3? Primeiro, a Natália fez com que eu fosse atrás de sonhos que nem eu sabia que eu tinha. Escolhi ela para passar o resto da minha vida com. E não consigo me ver sem essa pessoa na minha vida. E tudo isso se deve à Sônia, uma das mães mais competentes, guerreiras e fortes que eu conheci na vida. Eu acho que hoje em dia ela é a mulher que eu mais admiro nessa vida, porque não é fácil criar 2 filhas tão bem quanto ela criou, sem ter ajuda de ninguém. E a Camila também corre atrás dos sonhos, é independente, é guerreira, vai atrás do que quer. Todas elas são exemplos de mulher. Exemplo de pessoa que, se tu quer um exemplo na vida, tu pode escolher qualquer uma. Porque elas têm garra, elas têm sangue, elas dão de tudo pelo que elas querem, e eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa família hoje em dia. Um beijão e um abraço, e saibam que eu admiro muito vocês. Esse é o meu genro. O primeiro genro. O da Natália, né? Sim, o Fábio também é uma pessoa assim extremamente querida. Eu tenho muito orgulho dele. E ele faz a Natália muito feliz. E quando eles casaram, eu disse para ele, Fábio, tu tem a responsabilidade de fazer a Natália feliz. E ele me disse, mais do que eu já faço. Que amor. E Sônia, assim, ó, ouvindo o depoimento, e Camila, ouvindo o depoimento das amigas de vocês, da Cláudia, que é a família,
dos genros, né? A gente percebe que admirar quem a gente não conhece é muito fácil, porque a gente não convive. Mas quando existe a admiração das pessoas com as quais a gente convive, que as pessoas que conhecem vocês, isso é simplesmente genuíno, né? Então, assim, ó, já dá para conhecer mais vocês através dos depoimentos que a gente assistiu aqui. Dá para saber o quanto vocês são especiais, o quanto vocês se destacam, o quanto vocês são mulheres inspiradoras. E o Porto Seguro, né, Camila? Sem sombras de dúvidas, é a Sônia. Então, assim, ó, parabéns mesmo pela trajetória de vocês, pessoal, profissional, e que Deus continue abençoando vocês para que vocês sigam neste caminho cada vez mais felizes e mudando a vida das pessoas que cercam vocês. Então, assim, nós estamos acabando o nosso programa, que o tempo passa rápido demais, mas foi um privilégio enorme estar com vocês nesta noite e conhecer um pouquinho mais da história de vocês. Olha, virei fã, de verdade, assim, porque a gente se conhecia mais de vista, né? Sim. Mas vocês têm uma trajetória linda e inspiradora e por isso vocês merecem ser homenageadas na noite de hoje. Então eu deixo esses minutinhos finais para as suas considerações finais. Camila. Veri, muito obrigada novamente por essa oportunidade. Eu não tinha como pensar duas vezes, porque eu sabia que era uma maneira de homenagear a mãe novamente, né? E sempre que eu posso, eu tento homenagear ela. Ela sabe que eu sempre digo pra ela, tudo que eu faço é pra tentar dar orgulho a ela. Então, eu espero que eu esteja conseguindo. E realmente é isso, né? A gente é muito unida, a nossa família sempre foi. E pensando agora, ouvindo também os depoimentos, toda a família da mãe, né? Esse lado Agostini, nós temos mulheres ali muito guerreiras, inclusive, para mencionar, nesses dias em que a mãe esteve fora, as pessoas que me deram esse suporte, que foram no restaurante me ajudar, foram minhas primas, né? Filhas das irmãs dela. Então, a gente tem essa garra da família, que provavelmente veio da avó e do vô também. E que realmente eu admiro todas elas, assim como eu admiro a mãe. São mulheres todas muito fortes e acho que tudo isso vai nos ajudando a moldar quem somos hoje, né? Então, esse é o meu recado hoje e também até para quem tá em casa. A gente sempre tem que valorizar nossas mães e sempre dizer o quanto a gente ama elas. Eu amo muito a minha mãe. E nunca deixar para amanhã, né? Todo dia a gente tem que escutar os recados das mães, né? Isso foi algo que eu também sempre aprendi com a mãe, né? Escuta o que a mãe fala, porque acontece. Muito bem. Sônia. Então, Vera, eu agradeço muito pela oportunidade. Quando a Camila me falou, eu fiquei muito feliz, até porque isso faz com que ela possa falar mais sobre ela mesma, sobre a profissão dela, sobre o espaço que ela conquistou, porque todo mundo sabe que para a mulher é sempre mais difícil. E fico muito feliz pelos depoimentos, não esperava tantos. Isso quer dizer que eu acho que a gente está trilhando o caminho certo. E o que eu gostaria de deixar como mensagem para todos os ouvintes e para as mães e pais, enfim, que o mais importante numa família, quando você tem filhos, que você se determina a ter filhos, porque ter filhos é algo muito especial, não é somente pôr uma criança no mundo. Tenha por eles muito carinho, muito afeto, disponibilize o teu tempo para eles. E acredite que a amizade e a sinceridade é o melhor caminho que tem. Confia sempre no que eles vão te dizer e passa confiança para eles. Porque é o que fica. Aquilo que nós passamos para eles quando crianças, ou mesmo aquilo que nós aprendemos com nossos pais, é o que se eterniza. Então é isso que importa. Filho é algo para a vida toda. E cabe a nós essa responsabilidade de criar um ser humano, porque ele vai conviver com outros. Os filhos não são nossos, os filhos são para o mundo. Muito bem, né, Camila? Deu show na mensagem final. Então, obrigada, Sônia. Obrigada, Camila. Obrigada. Um abração para a Natália também. Um agradecimento especial para todos que puderam deixar um recadinho aqui hoje para vocês. Realmente foi um programa super gratificante, emocionante, e vocês merecem todos os aplausos.
Muito obrigada mesmo por abrilhantarem a segunda temporada do programa Mais Mulher. Muito obrigada. Então a gente chega ao final de mais um programa. A gente agradece a todos que nos assistiram até aqui. Fiquem todos bem, fiquem com Deus. Até a próxima semana com mais um programa inédito do programa Mais Mulher.